Boa tarde, gente! Ou boa noite, dependendo de onde vocês estão agora. O meu nome é Amanda Deschen e eu vou conduzir hoje com vocês aqui esse segundo dia do Esquenta do Sim. Gente, para quem participou ontem, vocês já sabem as regras do jogo, mas eu vou explicar do mesmo jeito, tá? O Esquenta do Sim está acontecendo em comemoração do nosso evento Sim. Para quem já veio aqui para Piracicaba e conhece toda a nossa estrutura, tá até um pouco repetitivo, né? Mas para quem não conhece, deixa eu contar. O Sim surgiu há um tempão atrás, o nosso primeiro curso do MBA. Lá atrás, gente, sabe quantas pessoas defenderam a monografia no nosso primeiro evento do Sim? Chuta. Mais ou menos 15. E sabe quantas estão defendendo nesse evento aqui? 2.416. É isso mesmo, gente. E aí, a gente não queria deixar de fazer algo especial para vocês, porque afinal é um momento especial para a gente também. E já que a gente está longe, inventamos esse evento todo no meio da pandemia, né? A gente já viu muita coisa, viu, gente? Já teve dia que choveu, já teve professor que faltou, palestrante, mas a pandemia realmente tirou um pouquinho os nossos planos. E a gente não queria deixar de fazer esse momento ser especial. Então a gente criou esse modelo de Esquenta do Sim para você, aí da sua casa, aproveitar com o melhor conteúdo possível. E a gente está trazendo temas variados. Então, você pode convidar quem você quiser. Pode convidar seu pai, sua mãe, seus amigos, seu irmão. Aliás, quem que você está esquecendo de convidar para hoje? Dá uma pensadinha aí que tem um amigo, uma amiga, alguém para você convidar. Tudo isso porque no dia 8 de agosto, que é o nosso evento oficial, a gente vai convidar aquelas pessoas maravilhosas que provavelmente já deve ter visto aí nas nossas redes sociais, que é Vânia Ferrari, Daniel Wang, André Siqueira e o Murilo Gun. Então, gente, não tem mais desculpa. Todo esse evento gratuito, com conteúdo, e também temos outras novidades por aí, como, por exemplo, umas salas que a gente vai deixar disponível ali para vocês fazerem networking durante as nossas palestras. E aí, né, hoje é um dia especial para mim também, porque eu também trabalho com marketing. E eu fiquei pensando com a produção aqui, falei, gente, marqueteiro, entendeu? Não é assim, tem que fazer uma coisa diferente, senão eles vão cansar. E aí faz o quê? Acho que 40 minutos a gente teve uma ideia aqui, que vai ser um desafio. O desafio do melhor marqueteiro do Esquenta Sim. Como que vai funcionar? Vocês vão prestar atenção aí na palestra, tá? Ver o que o professor Eduardo e também o Pedro vão falar. E aí o marqueteiro vai ter que pensar um pouquinho com criatividade. Tudo bem que a gente não teve a apresentação do Murilo Gun ainda, mas eu tenho certeza que a criatividade está dentro do coração de vocês. E aí vocês vão fazer um post, um GIF, um meme bem bonitinho, tá, gente? Não vai pegar pesado. E vocês vão entrar no nosso site, que vai aparecer aqui embaixo, e se inscrever para o evento, tá? Do dia 8. Feito a inscrição, vocês vão entrar no nosso aplicativo, que também vai aparecer o QR Code daqui a pouquinho para vocês, e postar o que vocês criarem lá, se vai ser GIF, se vai ser post, sei lá o que vocês vão fazer da vida, gente. Marqueteiro tem que dar um jeito, tá? Criatividade. E vocês vão postar lá no feed. Postado, a gente vai vir aqui fazer uma curadoria e vamos escolher o melhor marqueteiro do Esquenta do Sim, tá? E aí a gente vai repostar tudo isso nas nossas redes sociais, então o desafio já está lançado hoje até 9 horas da noite, não tem desculpa, hein? Então tem que prestar atenção no que o professor Eduardo vai trazer para a gente e também o que o Pedro vai falar de interessante. E aí, só para continuar e vocês ficarem cientes de como é que vai ser a nossa dinâmica, o professor Eduardo e o Pedro vão fazer uma breve apresentação e depois vocês vão poder mandando as suas perguntas aqui no chat do nosso YouTube, tá? As perguntas vão ser passadas para a gente e no final eles vão poder comentar fazendo as considerações. Feito? Bom, eu acho que é só isso que tem aqui na minha cola. Você não esqueceu de chamar ninguém mesmo? Dá uma olhada aí, tá? Porque agora começa o Esquenta do Sim. Professor Eduardo, você está me escutando? Olá, boa noite a todos, muito bem-vindos aí nesse Esquenta, marqueteiros ou não, né? Mas aqui vamos ter uma bela discussão aí sobre marketing, sobre como fazer um pouco da comunicação e marketing, que eu estava comentando aqui com o meu colega, que daqui a pouco eu vou apresentar. Mas falando um pouco da ideia aqui dessa dinâmica, né? Falar um pouco sobre marketing, né? O que a gente pode falar em uma hora?
Então, pensamos nesse tema, né, com muito cuidado, muito preparo aí para vocês, para a gente sair daqui com algumas ideias, né, positivas, pensar sobre esse momento que nós estamos passando, né, de pandemia. E nada melhor do que chamar uma pessoa que realmente é um marqueteiro, né, que tem uma visão tanto do marketing, né, de empresa, quanto de agência, né? Então, falar um pouco aqui, apresentar o meu papel é difícil, né? Eu não vou conseguir falar tudo aqui do Pedro, né, dessa vasta aí, experiência, enfim, que ele tem, mas ele, né, tem uma carreira aí internacional, né, coordenou marcas, né, como a Lycra, né, entrada aqui no Brasil, né, da Dupont na época, da Chrysler, né, setor automotivo, né, Volkswagen, passou pela área de tecnologia, né, coordenando aí a marca HP, né? Então, só para, né, dar um pouquinho aí dessa visão de toda essa experiência. Como se não bastasse, né, como o Pedro não para, ele tem um programa aí de rádio, né, chama O Fio do Bigode, vocês podem aí ver pelo Spotify, né, já teve aí, acho que está na 7ª edição, e com um conteúdo muito bacana, né, sobre marketing também. Então, só para vocês terem uma ideia, né, dessa pessoa que é o Pedro, e aí eu vou passar a palavra para ele e para a gente iniciar esse bate-papo gostoso. E lembrando que vocês podem aí passar as perguntas, né? Nós estamos aqui, vamos trabalhar com um bate-papo mesmo, vamos só colocar inicialmente aí algumas questões e depois a gente gostaria, né, de escutá-los também, fazer aí um início de noite bem bacana, bem produtivo, com muito conhecimento. Pedro, está aí na escuta? Opa, estamos aqui, estamos na escuta, arrumando um pouquinho da peruca e preparando para esse nosso papo gostoso previsto para hoje, que está bacana mesmo. Estou bastante animado em poder dar a minha contribuição. Tá? E então, aproveitando, Spers, quero agradecer, claro, a PSEG para poder, pelo convite, estar aqui, realmente, para mim, é uma coisa fantástica, e por um motivo muito simples. Há muito tempo, um dos meus maiores propósitos, depois de mais de 40 anos trabalhando na área de marketing e comunicação, agora baseado em Piracicaba, é transmitir o meu conhecimento. Esse é o grande propósito da minha vida, e isso daqui eu descobri há uns bons anos atrás. Né? Até porque a partir do momento que eu descobri que caixão não tem gaveta e que todo esse conhecimento aqui, se o dia que eu partir dessa para melhor, se eu não dividir com alguém, isso aqui não vai comigo, né? Então, esse é um dos meus grandes propósitos, né? Que hoje também está materializado nesse, obrigado pelo merchan, professor, nesse programa que vocês podem acionar nas principais plataformas de podcast, que chama No Fio do Bigode. Nós já estamos na 11ª edição, né? O programa vai ao vivo todos os sábados pela Rádio Educadora, aqui de Piracicaba, e em seguida nós subimos para todas as plataformas de podcast. Então, Spotify, Deezer, Apple, Google, vocês encontram lá. E basicamente é um papo extremamente descontraído, livre, solto, mas com fatos reais e sempre com um convidado, um especialista que endossa ou que incrementa ou que alimenta o grande barato desse programa. Então, pegando mais ou menos essa pegada do programa, é o que eu vou estar conversando com vocês, né? Então, na verdade, não é a pretensão não é fazer uma apresentação, mas ter um dedo de prosa com vocês. Contar um pouquinho de como eu estou vendo todo esse momento, baseado nessa situação que nós estamos vivendo hoje, que realmente ela é única, né? Eu tive uma oportunidade de participar de uma live onde que o Abílio Diniz, ex-dono do Pão de Açúcar, participou, e o que me chamou a atenção foi a humildade dele, num determinado momento, onde que perguntaram para ele, né, Abílio Diniz, você que viveu uma série de crises, você
quantos anos, ele já tem 80 e tantos anos, se não me falha a memória, você que já viveu uma série de crises, me conta qual é o segredo para passar essa crise. E ele falou, olha, muito pelo contrário, eu não tenho segredo nenhum, porque crise que nem essa, eu não vivi, né? Eu não sei. Então, eu estou aqui muito mais para aprender com os jovens do que outra coisa. E mais do que isso, aprender fazendo, né? Porque esse é o grande barato desse momento. Então, realmente é um momento muito delicado, porém, uma série de fundamentos, na minha opinião, eles não vão mudar, eles vão poder se transformar, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, e é assim que eu gostaria que vocês vissem e assistissem esses meus comentários. Agora é aquele momento de tensão, onde que eu vou tentar compartilhar uma tela com vocês. Vamos lá. Ok. Já achei. Vamos ver se a coisa vai. Eu creio que todos devem estar vendo a apresentação. A técnica, se puder me dar depois um sinal se está tudo ok, eu agradeço. Mas, pelo que nós ensaiamos exaustivamente nos últimos 2 minutos, eu acredito que sim. Então, acho que esse aqui é o grande papo do momento, né? Os novos desafios da comunicação e do marketing nesse momento de pandemia, né? Essa é o grande lance, o que fazer exatamente nesse momento, né? Eu parto do princípio, né, uma coisa que eu sempre acreditei, a gente já vinha num processo de transformação, e é aquilo que eu digo, se antes nós já tínhamos que correr para não sair do lugar, hoje muito mais, mas muito mais mesmo. Nós já vivíamos um processo de transformação acontecendo, só que de uma maneira um pouco mais lenta, uma pegada um pouco mais cadenciada, tudo, e de repente toda essa história que acelerou de uma maneira muito grande. Se a gente desse uma olhada, ou a gente pudesse olhar o mercado de uma outra perspectiva, nós tínhamos uma situação muito engraçada, né? Onde que o consumidor ele estava subindo um prédio pelo elevador, só que as empresas elas estavam subindo pelas escadas. Então, o consumidor estava muito mais adiantado do que as empresas. Então, isso era uma coisa assim que chamava muito atenção, e essa situação toda ela veio para acelerar uma série de processos que já estavam em andamento, só que com um viés muito mais importante, que é ou você muda ou você morre. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Vocês provavelmente devem estar ouvindo, ou vêm ouvindo, né, tudo quanto é papo, tudo quanto é live que tem, tudo, essa história do novo normal, né? Como é que vai ser o novo normal? Será que tem esse novo normal? Como é que vai ser essa história, né? É uma coisa muito engraçada. Eu, na minha opinião, e aqui, se vocês me permitem, eu vou falar daquilo que eu chamo do síndrome do velório do amigo. Né? O que é a síndrome do velório do amigo? Então, você imagina vocês irem para um velório de um amigo, vocês se encontram com outros amigos e fica todo mundo em volta do falecido, dizendo, puxa vida, foi um homem que trabalhou muito, um homem que se dedicou demais. E vira o outro, você vê como a vida é curta, nós temos que dar muito mais atenção para nós mesmos, nós temos que nos preocupar muito mais com a nossa vida, a nossa qualidade de vida, eu tenho que olhar mais para minha família, mais para meus filhos, ter mais tempo para mim. Muito bem, terminava o velório, daqui 5 dias estava todo mundo correndo atrás do dinheiro da mesma maneira, da mesma forma. Esse é o síndrome, a tal da síndrome do velório, que eu chamo, que na verdade é de um grande amigo meu, Walter Longo, que ele comenta essa história, faz essa analogia. Mas é exatamente isso, tá? Então, como é que vai ser esse novo normal? Será que vai acontecer algum novo normal? Eu acho que as coisas vão se encaixando nessa história. Nós estamos vivendo aquilo que eu chamo da semana de 3 dias. Esse é o momento que a gente vive, onde o máximo que a gente consegue planejar é o ontem, o hoje e o amanhã.
né? É uma coisa, é um barato essa história aqui, porque você não consegue saber o que vai acontecer ali na frente. Fecha mercado, abre mercado, lockdown, sem lockdown, enfim, toda essa dinâmica, toda essa confusão que a gente está vivendo. Então, todos os planos de marketing, aquilo que a gente falava, né, do 3 years plan ou 5 years plan, essa história toda, de repente, caiu por terra, até porque você não sabe como é que vai ser o teu final do mês, né? Ou o teu final do dia. E na hora que a gente colocar isso para um pequeno empresário, então, pelo amor de Deus, a coisa é muito mais complicada, né? Só que é o seguinte, no meio dessa história toda, a gente está com essa pandemia, né? E aí vem aquela grande dúvida, né? O que eu faço? Eu trabalho para pagar as contas ou faço o meu negócio crescer? Né? Uma coisa é sobrevivência e a outra coisa não necessariamente é sobrevivência. Na verdade, as duas são sobrevivência. Se a gente for olhar para um determinado aspecto, tanto se preocupar com o final do mês, como fazer o teu negócio crescer, até porque ninguém abriu uma empresa para fechar amanhã. Né? Elas foram desenvolvidas para terem uma longevidade bastante grande. Então, nessa hora, o pânico é a pior coisa que existe. Né? É respirar fundo, ter uma frieza bastante grande para interpretar todos os movimentos que estão acontecendo, em todos os sentidos, e começar a se movimentar. Né? Não adianta. Eu tenho uma outra analogia que eu faço, que é essa história do, né? Parece que chutaram o nosso banquinho, cortaram a nossa zona de conforto. Então, você imagine um empresário, qualquer que seja, de qualquer tamanho, ele com uma corda no pescoço, com as mãos soltas, né? Ele em cima do banquinho e, de repente, passa aquele sacana daquele anãozinho, vem e chuta o banquinho. Né? E aí ele começa a se debater feito louco. Né? Provavelmente aqueles que se debaterem mais, esses vão morrer, porque eles em nenhum momento eles pararam para pensar. Aqueles que pararem, respirarem, prender a respiração e entender que se segurar na corda, poder afrouxar, eles vão poder respirar melhor e poder se libertar dessa situação, com certeza esses empresários vão ser mais bem-sucedidos. Muito bem. Na verdade, o que nós estamos vivendo é uma grande mudança de mindset, ou de um pensamento. O pensamento tem que mudar. De alguma maneira, ele vai ter que mudar, ou, na verdade, ele está mudando. Tá? E vocês não tenham a menor dúvida disso. Né? É muito interessante que durante esse período todo, né, ou um pouquinho antes desse período da pandemia, nós tínhamos uma frase que também eu adoro, que é o seguinte, né, os sábios sabiam tudo, os idiotas não sabiam nada. É interessante que hoje os idiotas sabem tudo e os sábios mesmo, eles voltaram para a escrivaninha e estão de novo estudando e querendo entender, querendo aprender. Então, isso daqui é uma história muito importante que nós temos que levar em consideração, que é essa mudança de mindset. Essa mudança ela é muito séria e ela tem um significado muito grande no sentido do desenvolvimento de qualquer negócio. Dentro desse novo mindset, eu acho que uma outra analogia que eu posso fazer, que até então, qualquer planejamento que se fazia era mais ou menos trabalhado como um GPS. Né? Nós sabíamos onde estava, onde nós queríamos sair e simplesmente era traçar uma reta e chegava lá. Tá? Esse mundo não existe mais, gente. Tá? Isso acabou. Tá? Hoje, se nós quisermos fazer qualquer planejamento, nós temos que pensar como o Waze. Tá? Eu dou o meu ponto de onde eu estou, dou o meu ponto de chegada, aí o Waze ele vai me dando os melhores caminhos e essa dinâmica que nós temos que ter. Não existe mais um mundo estático. Quem estiver pensando dessa maneira, infelizmente, não vai muito além do que daqui meia hora. Então, essa atitude, esse novo pensamento ou esse novo mindset, ele é fundamental para o sucesso de qualquer empresa ou o sucesso de qualquer desenvolvimento de planejamento de marketing e aí dentro a comunicação e assim por diante. Tá? Isso daqui é muito importante, gente. É muito importante entender que o mundo está muito dinâmico,
muito dinâmico, e ele não vai parar. A transformação, ela já vinha acontecendo, como eu disse, e ela simplesmente foi acelerada ao máximo. Então, uma série de coisas vão acontecer, o que é válido hoje não é válido amanhã. Então, todo o processo de inovação, ele é fundamental. Tá? E o processo de inovação, ele carrega consigo a capacidade da imaginação, né? E imaginar a todo momento e provocar a todo momento reflexões para ver se o ponto que estamos ou o ponto que chegamos, ele pode dar mais um passo ou não. Isso é outra coisa muito, muito importante. Eu uso aqui a teoria do e se. Né? Na hora que eu tenho uma situação desenhada, eu simplesmente provoco essa situação fazendo a pergunta, mas e se... Né? Um chama essa aqui a teoria do francês, né? E se também é uma pronúncia em francês. Mas, enfim, para mim é o IC. Né? E se isso fosse feito dessa maneira, isso fosse feito de outra maneira, e assim por diante. Isso daqui nos dá pelo menos a capacidade de ampliarmos o nosso campo de visão e não ficarmos simplesmente fechados numa ideia que aparentemente hoje pode parecer a solução de todos os problemas, mas amanhã ela não é mais. E a partir daí muda completamente aquilo que você apostou, você pode perder da noite para o dia. Tá? Isso tudo está levando a algumas decisões que, no meu ponto de vista, precisam ser revistas. Né? O que a gente acaba vendo hoje, notando hoje no mercado, é uma preocupação muito mais com ações táticas do que qualquer coisa com uma visão estratégica. Né? Então, é tudo para hoje, é tudo para ontem, e não é assim que funciona. Tá? As pessoas não se deram conta que assim, o mundo não vai acabar. Tá? Nós estamos vivendo esse rebuliço todo, nós estamos vivendo essa zona toda, mas o mundo não vai acabar. Tá? Nós sabemos que isso se estabiliza ou ganha uma outra dimensão, por exemplo, na hora que tivermos uma vacina. Tá? Até porque, até então, todas as crises que nós vivemos, e eu vivi algumas, eram simplesmente de cunho econômico. Tá? Essa é a primeira vez que eu vivo uma crise onde a vida está em jogo. E aí é uma coisa muito mais séria. Né? Apesar que tem algumas pessoas aí que não estão levando muito a sério isso, mas é verdade. Né? Estão aí 80 mil, pelo menos até o último número que eu vi, mais de 80 mil mortos, uma coisa muito séria. Então é uma situação muito drástica. Mas isso não impede de que o profissional de marketing ele abra mão de algumas convicções e de algumas práticas que realmente vão fazer a diferença, tá? Vão ajudar a passar esse período aqui complicado, essa tormenta toda, esse tsunami que nós estamos vivendo, esse mar revolto que a gente está vivendo todos os dias. Então, não perder a visão estratégica é fundamental. Aquela história do anãozinho que chutou o banquinho, tal, tudo, né? Tiraram a minha zona de conforto, que estava tudo bem, estava tudo legal, estava tudo bacaninha, tal, e de repente nessa que eu me debato, eu começo a fazer ações táticas e não necessariamente eu consigo desenvolver a minha visão estratégica, que é onde vão estar as soluções, e as soluções com muito mais segurança, com muito mais solidez. E é isso que começa a fazer a diferença nesse processo. Né? Nós começamos a viver uma série de fenômenos, né? Que é fruto de tudo isso. Então, se eu falar do ponto de vista de varejo, né? Essa situação toda, que já vinha acontecendo, ela simplesmente foi acelerada, onde que o varejo, de um modo geral, eles têm que ter essa mudança de mindset. Eles têm que deixar de ser um operador de loja ou um operador lojista e passar a ser um operador logístico. Por quê? Porque com a entrada do e-commerce e mudanças de comportamento que nós temos do consumidor, hoje o consumidor decide como é que ele quer. Ele pode entrar pelo site, fazer encomenda e buscar na loja, ele pode comprar
ele pode comprar na loja e pedir para entregar em casa, ele pode, enfim, eu posso ficar numerando aqui uma série de alternativas que nós estamos falando de logística e não de loja. Tá? Um bom exemplo disso foi o que aconteceu com a Via Varejo, a atitude que eles tomaram de uma maneira assim, muito rápida, provavelmente vocês já devem ter tido contato com esse case, porque realmente foi um case, da noite para o dia, Via Varejo, todos vocês conhecem, Casas Bahia, Ponto Frio, da noite para o dia, 1.700 lojas fechadas da noite para o dia. Né? E as lojas que usavam um padrão, um modelo anterior, que era o que era o padrão e o modelo anterior? Simplesmente você abre as portas de manhã e espera o consumidor chegar. Tá? Aí um dia fecharam essas portas e o consumidor não chegou. Tudo bem, mas já existia o e-commerce e tal, só que o e-commerce representava para eles alguma coisa em torno de 20% do faturamento deles. Não muito mais do que isso. Tá? E aí, como é que ia fazer? Nós tínhamos 20 dias pela frente, 30 dias pela frente, lockdown, essa história toda, o medo das pessoas de saírem para as ruas, enfim. O que eles fizeram? Eles tiveram esta atitude. Né? Eles mudaram em 3 dias, eles começaram a olhar as lojas como um centro de distribuição. Tá? E como centro de distribuição, cada loja tinha lá o seu banco de dados dos seus clientes. Eles criaram um aplicativo, treinaram a equipe de balconista, que deixou de ser balconista e passou a ser vendedor, e eles tinham já um banco de clientes para poder fazer toda a ativação de vendas através do WhatsApp, através das redes sociais, enfim, cada vendedor encontrou uma forma e eles criaram através usando a tecnologia, eles deram essa solução. Então, isso realmente é uma mudança de mindset, por um primeiro momento, e pelo que eu ouvi do presidente, nas últimas lives que eu participei, isso que era aparentemente um outro canal de venda, segundo ele, vai virar um dos principais canais de venda do grupo GPA. Então, GPA não, perdão, do grupo das Casas Bahia e Ponto Frio, enfim, todo esse grupo aí. Então, essa é a mudança. Né? Uma outra empresa que fez isso também, foi uma famosa empresa de loja de brinquedos, que fez a mesma coisa, e ela se aproveitou do momento, porque na medida em que as famílias iam ficar em casas e as crianças deixaram de ir para a escola, e de repente, você imagina um casal com 3 filhos, um casal com 2 filhos, ter que entreter a criança quase que 24 horas por dia. No terceiro dia já estavam jogando quase que a criança pela janela. Né? Mas, enfim, eles fizeram a mesma coisa. Tá? Eles transformaram as lojas de brinquedo como se fossem centro de distribuição, treinaram a equipe de venda, desenvolveram também aplicativos e outras formas desses vendedores passarem a atuar, esses balconistas passarem a atuar como vendedores e virar o jogo. Tanto o grupo das Casas Bahia como dessas lojas de brinquedo, 30 dias depois eles já estavam repondo toda a perda que eles tiveram no primeiro mês e meio. Tá? Então, no final de abril, começo de maio, eles já estavam recuperando todo o faturamento que eles tinham. Enfim, aí nós começamos a viver também alguns fenômenos, né? O e-commerce, como a tecnologia hoje está extremamente acessível, né? Uma das primeiras alternativas, né? Uma das reações, vamos dizer assim, que é aquela coisa da ação tática, bom, então vamos vender tudo pelo e-commerce, né? Vamos vender tudo pelo e-commerce. E começou a pipocar e-commerce para tudo quanto é lado, né? Que, tudo bem, é uma loja virtual, nós sabemos como é que funciona o e-commerce, só que ele é muito mal trabalhado. Né? No meu ponto de vista, não é assim que você trabalha um e-commerce. Eu recebo pelas minhas redes sociais, todo dia eu estou recebendo uma oferta, estou recebendo
Só para vocês terem uma ideia, em média, nós recebemos alguma coisa como 45 ofertas diferentes por dia. Tá? E sem nenhum tipo de filtro. Então, eu recebo de tudo. Tá? Eu recebo desde flores, sapato, carro, camiseta, supermercado. Mas será que esses caras sabem quem sou eu? Eles sabem com quem eles estão falando? Tá? Isso é uma situação que nós temos que tomar muito cuidado mesmo. Então, eu estou chamando do fenômeno do e-commerce porque é mais ou menos, vocês provavelmente não são dessa época, mas quando o mundo digital começou, existia uma onda que era o seguinte: toda empresa tinha que ter um site. Como assim? Não, toda empresa tem que ter um site. Se você não tiver um site, olha, você está morto. Né? Agora, não, porque daqui para frente é assim, você se apresenta através do site. Então era uma loucura, todo mundo criava, eles não se criava sites, criavam catálogos eletrônicos com milhões de páginas. Você, para navegar, você tinha uma dificuldade muito grande, sem falar que era uma época onde que a própria transmissão de dados não era, né, não era nem 2G, 1G, sei lá que G que era. Eu só sei que você tinha uma dificuldade muito grande para poder navegar, porque os sites eram extremamente pesados, era muito dificultoso, era uma coisa que desanimava, mas todo mundo tinha que ter um site. Tá? Então, hoje, principalmente quando a gente fala de varejo, todo mundo tem que ter um e-commerce. Né? E não é bem assim que isso deveria estar sendo olhado. Da mesma maneira como nós vivemos o fenômeno do food delivery. Né? Até porque, assim que nós começamos a viver toda essa pandemia, claro, o ser humano se voltou para suas necessidades básicas. Provavelmente vocês devem ter estudado a tal da teoria de Maslow, né? A pirâmide de Maslow. Então, a primeira coisa que nós nos preocupamos foi com a alimentação, e teve um fenômeno dentro do fenômeno, que era a alimentação e papel higiênico, né? Que todo mundo saiu feito louco comprando papel higiênico, que eu não entendo até hoje, ninguém sabe. Por isso é tratado como um fenômeno. Mas, enfim, a história do delivery, né? E isso, de novo, não é um grande diferencial, não é uma grande sacada. Né? É importante fazer, mas, de novo, os restaurantes já faziam delivery antes. Simplesmente eles fecharam os seus salões e começaram a viver do delivery. Eles não mudaram absolutamente nada. O mindset continuou da mesma maneira. Então, você imagina como é que deve ser o mercado para esse pessoal, ou pelo menos uma grande parte deles, né? Onde que... E veja, você tem cadeias de restaurantes. Então, nós não estamos falando aqui de uma pizzaria aqui da esquina, mas até falando de uma pizzaria daqui da esquina e falando de uma cadeia de pizzarias, a análise cabe. Né? Então, na verdade, se dispensou um monte de gente, até porque a frequência, o tráfego caiu ao redor de 75% a 80%, na verdade, quando estava fechado, caiu a 100%, isso da visita física. Porém, as vendas, eles conseguiam manter através do iFood, através do delivery. Né? E o louco nessa história, se vocês analisarem, só para a gente fazer uma analogia, né? Ninguém teve uma sacada, por exemplo, apesar de que, quando eu falei isso numa outra live, parece que algumas pizzarias seguiram, pelo menos, o meu singelo conselho, era muito simples. Já que está todo mundo em casa, já que estava todo mundo dentro daquele isolamento social, já que estava todo mundo começando a viver aquela experiência de cozinhar em casa, tal, que tal a pizzaria promover uma noite gastronômica, uma noite gourmet? De que maneira? Né? Ao invés de entregar a pizza pronta, já dentro do sabor solicitado, entrega a massa pronta e em potinhos você entrega o molho de tomate e os ingredientes todos. E você convida, você envolve o consumidor para que ele viva a experiência dele fazer a pizza dele.
da forma dele. E isso daqui reforçava e reforça o convívio familiar e assim por diante. Tá? Essa seria uma maneira diferente de pensar do que simplesmente entregando uma pizza e você acaba competindo com a pizzaria do lado. Né? E, enfim, essas são maneiras de você trabalhar esse novo mindset. Isso caberia perfeitamente para as hamburguerias gourmets, né? Que já tem como gourmet a parte da carne, propriamente dita, né? E ela podia fazer este convite ou pedir um hambúrguer comigo é você viver ou desfrutar de uma experiência gastronômica de um chapeiro gourmet. E assim, da mesma maneira, você entrega o pão, entrega a carne, entrega os ingredientes que compõem aquele pedido em particular e pronto. Então, essa é uma maneira de você agregar a experiência. Você simplesmente para de ter uma atitude mecânica e você passa a envolver o teu cliente, o teu consumidor. Isso começa a fazer uma diferença significativa na vida e na cabeça das pessoas. Né? É muito importante entender que a mudança não acontece com a tecnologia. Né? Mudança de hábito, por exemplo, ela não vai acontecer com a tecnologia. A tecnologia hoje ela já faz parte da nossa vida. Né? Não tem jeito, é que nem energia. A gente não sente que ela está lá, obviamente até o dia que ela nos faltar, mas a gente já conta com ela por princípio. A gente acorda, já o celular já está do lado, já tocou o despertador no celular, você já recebeu as 3 mensagens tal, e assim por diante. Né? Na verdade, a mudança acontece quando existe uma mudança de comportamento. E essa situação que nós estamos vivendo hoje, ela está levando um pouquinho para esse lado. Eu diria que nós não chegamos ainda a esse ponto, né, dessa mudança de comportamento, e aí eu remeto para aquilo que eu falei no início sobre esse novo normal, porque eu diria que nós saímos da fase do medo, nós entramos agora na fase de desenvolver convicções, crenças, para que na hora que a gente aceitar essas convicções, isto vai mudar o nosso comportamento. Então é aí que muda o comportamento de uma pessoa, de um grupo, de uma nação e assim por diante. Essa é a grande diferença. Tá? A partir dessa história, a gente precisa começar a prestar atenção que isso já vinha acontecendo, mas nós precisamos deixar de tratar as pessoas como média, né? E olhar para elas como indivíduos únicos, né? Onde que essas pessoas elas têm desejos individuais, elas têm vontades individuais, elas têm crenças individuais e assim por diante. Tudo único, tudo dela. Né? E isso, em nenhum momento, nós podemos deixar de levar em consideração. Muito pelo contrário, porque não importa, quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de marketing e comunicação, o grande barato desse lance aqui é você pegar uma massa de pessoas, conseguir fazer com que seu produto chegue a uma massa de pessoas, através de canais dos mais distintos de distribuição, e essas pessoas se interessarem pelos seus produtos ou pelas suas marcas. Então, tem um elemento no meio dessa história aqui que é fundamental, que chama-se a pessoa, o indivíduo. E cada dia que passa, nós somos cada vez mais únicos e nós queremos ser tratados como únicos. Aquilo que eu estava falando, que eu recebo esses 45, e não sou eu, é todo mundo, a média, isso aqui foi medido por um instituto recentemente, mais ou menos essa quantidade de ativação que a gente recebe por dia, são 45 promoções, 45 comunicações que nós recebemos por dia, 45 comunicações diferentes. Então, isso é uma loucura. Né? E aquilo que eu falei, que as pessoas, eu sou tratado como gado, então eles não sabem quem sou eu. Né? O que não é verdade. O que não é verdade. E aí eu peço que vocês comecem a prestar atenção a respeito disso. Tá? Quando a gente fala de comunicação, propriamente dita,
Até então, existia um mecanismo muito simples, né? Onde que você gerava um estímulo para o consumidor chamava a atenção dele, automaticamente despertava o interesse em função dos diferenciais do produto, a comunicação seduzia, gerava todo um desejo, né? E com a frequência com que você batia na cabeça dele, você aumentava a lembrança a ponto dele fazer a compra do produto ou daquela marca em si. Isso mudou. E isso mudou faz tempo. Né? Quem não acordou para isso realmente deve estar jogando muito dinheiro fora, mas muito dinheiro fora. Né? Porque, na verdade, o que nós temos hoje é uma outra dinâmica, é uma outra realidade. Né? Através de um estímulo, você desperta a atenção. Ao você apresentar os diferenciais, você, sem dúvida nenhuma, você gera o interesse e, a partir daí, com esse mundo digital que nós estamos vivendo já de uns bons anos, existe um processo de pesquisa. Né? O consumidor vai pesquisar, ele vai ver as opiniões, ele vai trocar ideias com a rede de relacionamento deles, nas redes digitais, ele vai falar sobre aquela marca, ele vai colher as experiências, e a partir daquele peso entre mais opiniões positivas e menos opiniões positivas, ele acaba ou indo para um próximo passo, ou ele desiste daquela marca ou desiste daquela compra. A partir desse momento, depois de uma pesquisa relativamente importante e significativa, ele parte para a ação. Nessa que ele parte para a ação, ele compra o produto. Termina aí o processo? Não. Muito pelo contrário. A partir daí, a experiência dele, já que as redes sociais é esse grande mural onde que eu posso manifestar as minhas opiniões, eu vou lá e digo, olha, pelo amor de Deus, não comprem desta loja porque eu não sou tratado bem, não fui tratado bem, comprei um produto, quis trocar, a loja não quis trocar, fui mal atendido por um balconista, aí você gera aquela péssima experiência e isso mata qualquer negócio. Então, isto é o grande processo. Eu digo que nós vivíamos numa época do monólogo, né? A comunicação trabalhava muito em cima do monólogo, e nós entramos já há muito tempo na era do diálogo. Né? Hoje o consumidor quer ser ouvido, ele quer falar, ele quer manifestar. E as empresas e as marcas, elas têm que ouvir, elas têm que saber dialogar. Elas não podem se perder nesse meio do processo. Eu falo muito que a comunicação ela é simplesmente um ponto de partida. Né? A partir do momento que você jogou uma comunicação no ar ou um estímulo no ar, você começou todo um processo. E esse processo vai longe. Vai longe. O processo de pós-venda é fundamental. O processo de venda é importante. O processo de pós-venda é tão ou mais importante, que é no pós-venda que você consegue trabalhar uma história chamada fidelização. E isso é fundamental nos dias de hoje. Né? Quanto mais o teu cliente estiver fiel à sua marca, ao seu serviço, maior será a tua relação com ele e, por consequência, a tua perpetuação de faturamento. Então, isso é muito importante. Tá? Essa é uma afirmação que eu faço sempre. Né? Em um mundo com a tecnologia omnipresente, o grande diferencial será o ser humano. E é aqui que a grande mudança acontece. Ou, na verdade, que já vinha acontecendo, ela se acelera e aí nós temos que começar a levar em consideração tudo isso dentro do contexto de marketing. As empresas e o marketing bem-sucedidos serão aqueles que dominam a arte das relações humanas, tanto intra-empresa como com o mercado, através do processo de cocriação, interação, colaboração, envolvimento. Aquilo que a gente sempre falava de um processo de sedução, e isto ganha uma importância muito grande a partir desse momento. E veja bem, não é seduzir para marcar uma ponta ali na frente e depois, sabe, sair fora. Não, não é por aí. Isso não é uma sedução. Isso daí é um processo de conquista que termina exatamente depois que o lobo abateu a sua vítima. Né? E não é por aí. Não é pensar dessa maneira está na contramão da história, mas uma contramão assim absurda.
Então, não é dessa maneira que as coisas funcionam, e já não vinham funcionando, e agora, então, mas não funcionam mesmo. Tá? É muito interessante, porque essa situação já é de domínio das pessoas. As pessoas que não faziam o dever de casa corretamente. Né? Há uns bons anos atrás, ainda quando a instituição cheque era a moeda, uma das moedas mais correntes, né? Os grandes comerciantes, o varejo, ele tinha muito medo de tomar um calote. Então, eles começaram a criar, dissimuladamente, aquilo que eles chamavam do cadastro dos seus clientes. O objetivo era cadastrar o cliente para aquela loja? Não, o objetivo simplesmente era pegar alguns dados, porque caso aquele cheque fosse devolvido, ele sabia onde entrar em contato com aquele fulano, tá? aquele 171 que estava ali do lado dele. Enfim, e essa instituição, ou essa prática, ela veio e está até hoje. Né? E o mais interessante disso tudo é que você chega numa loja, vai num shopping, chega numa loja, chega num determinado momento, na hora que você vai fechar a compra, vem lá a caixa e vira assim, puxa vida, que legal, obrigado por você ter comprado na nossa loja, tal. O senhor gostaria de fazer um cadastro na nossa loja? Tá? Aqueles que já ficam imaginando que vão começar a receber e-mail de tudo quanto é lado, tal, tudo, talvez fique meio assim, mas talvez pela simpatia da caixa, simpatia da moça ali, resolvam dar os seus dados. Nessa hora, eles dão todos os dados, né? E você pega aquela informação toda, eu sei de tudo a respeito do fulano. Então, tem um monte de loja aqui que sabe meu nome, meu endereço, data de meu nascimento, meu bairro, meu CEP, essa coisa toda. Aí eu pergunto, o que eles fazem com essa informação? Nada. Daí a criação de um bando de dados e não um banco de dados. Puxa vida, se eles têm o meu nome, meu endereço, eles sabem exatamente o que eu quero, eles podem simplesmente começar a me ativar, começar a falar comigo de uma maneira mais direta, mais objetiva. E eu acho que isso é legal. Né? Enfim, tudo isso está sendo possível em função do Big Data. O Big Data está aí. O BI, o Business Intelligence, está aí. E isso daqui é literalmente acessível. Tá? As pessoas podem usar isso, acessar isso de uma maneira assim bastante fácil, bastante prática. Então, é usar essa história. É praticar um CRM junto com o marketing digital de uma maneira eficiente, de uma maneira muito mais profissional do que simplesmente mandar uma cartinha no dia do meu aniversário. Aqui vocês têm, claro, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui vocês têm toda uma estratégia de CRM ou de relacionamento que vocês percebem que é alguma coisa muito mais elaborada do que simplesmente mandar uma cartinha no dia do meu namorado. Parabéns, Pedro Marcílio, você fez aniversário e ok, e eu quico. Né? Não é por causa disso que eu vou voltar a comprar naquela loja. Né? Cada dia que passa, nós vivemos nessa situação que eu acredito, que eu chamo de uma tríade, que é a importância, quanto mais relevância o teu produto, o teu serviço tiver, maior é a recorrência de compra, e quando você está suportado por um processo de tecnologia que te facilita, que capilariza, fazer tudo isso chegar até a mão das pessoas, você tem uma estratégia matadora. Tá? Acho isso aqui uma das falas mais importantes. Né? As empresas não morrem por fazer coisa errada. Elas morrem por fazer a coisa certa por muito tempo. Tá? A dinâmica, então, ainda mais agora. Ainda mais agora. Tá? A gente está ouvindo, né, a gente ouve todos os dias a quantidade de empresas que vão fechar, principalmente varejo, restaurantes e tal. Eu garanto para vocês o seguinte, essas empresas já vinham com problemas. Elas já vinham com problemas. Vocês podem ter certeza absoluta. A partir do momento em que houve o tsunami, acabou. Aí elas desmoronam. Até porque elas
dentro da zona de conforto, trabalhar do dia para pagar a janta, e estava tudo bem, estava tudo quentinho, tranquilo, sossegado. Pelo amor de Deus, não me façam nenhuma marola, que está tudo bom. Essa é a grande virada, essa é a grande história desse processo. Tá? Para a gente já caminhando para o final desse meu papo, eu trouxe para vocês aqui um dado, são 5 tendências tecnológicas que eu acabei de receber. Né? Uma questão de 48 horas eu recebi essas tendências que elas reforçam exatamente muito daquilo que nós falamos até agora. Isso desenvolvido pela Accenture. A Accenture é uma das maiores assessorias de negócios do mundo. Tá? Então, é uma coisa de uma credibilidade bastante grande. Então, é fundamental, e aí nós já passamos por isso, né? A primeira tendência é a expectativa de experiências dinâmicas e personalizadas. Né? E isso é você trabalhar, olhar o indivíduo como único e trabalhar o seu marketing desta maneira, como se eles fossem únicos mesmo. Tá? Reinventando o seu business usando a inteligência artificial, não somente para automação, tá? Mas principalmente para o envolvimento com as áreas das empresas, com o supply chain e assim por diante. Né? E ter esse conceito da dinâmica de aprender e reaprender todo momento. Levar em consideração esse conceito de human-centric, a pessoa em primeiro lugar. Reinventando a ideia de posse de produto, indo da experiência com entrega de valor, né? Com foco na entrega de valor, que é um exemplo singelo que eu dei da pizza gourmet ou do hambúrguer gourmet. A robótica, isso é muito importante, né? Ela está se tornando uma realidade em vários segmentos, em várias empresas, permitindo a maior produtividade. Isso tudo para a gente ganhar escalabilidade, né? E agilidade, que nesse momento é o que também vai começar a fazer uma diferença muito grande. E a quinta tendência é criar um DNA, uma cultura única de inovação. Tá? Através de um ecossistema diferente, através de um hub, um centro de excelência, uma co-inovação. Isto é a nova tendência e as tecnologias estão vindo para contribuir muito nesse sentido. Tá? O futuro do marketing das empresas está cada vez mais pontuado nesses 3 itens: desenvolver produtos mais simples, ter processos mais versáteis e ter desenvolverem relações muito mais individualizadas. Esse é o novo mindset, essa é a nova pegada do novo marketing. Tá? E nesse momento podemos ter 3 tipos de empresas, ou 3 tipos de plano de marketing, aquilo que eu chamo dos divergentes, complacentes e dos displicentes. Quem são os divergentes? São aqueles que fazem acontecer. E os complacentes? Aqueles que esperam acontecer. E os disciplentes? São aqueles que viram e falam: o que foi que aconteceu? Esses provavelmente, esses vão ficar no meio do caminho. Tá? Para onde vai o futuro? Tá? Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental para vocês. Sejam menos conectados e mais antenados. O futuro está aqui. Quanto mais antenado você for, mais importante será a sua participação nesse novo futuro. Não adianta estar conectado o tempo inteiro, a vida toda, 24 horas por dia, mas sim antenado, desenvolver a tua sensibilidade e aproveitar aquilo que está passando do seu lado, usar o teu radar. E uma frase que eu sempre termino as minhas apresentações é a grande e boa frase, né? A propaganda é a alma do negócio, né? Só que não. O grande barato é o negócio é a alma da propaganda. E o marketing tem um papel fundamental no desenvolvimento do negócio. Sem um bom negócio, não existe propaganda. Se um negócio bem elaborado, não tem plano de marketing que resolva. Enfim. Gente, era isso aí. Obrigado. Acho que falei demais. Espero ter levado um pouquinho de
Isso. Excelente. Obrigado. O bom de você Sim. fazer apresentações assim, nas lives, que você consegue fugir dos tomates, né? Porque aqui ninguém consegue atirar nenhum tomate aqui. Então, tudo bem, vamos em frente. Assim, temos pouco tempo, né? Mas assim, eu acho que você comentou aí a questão, a palavra é mudança, né? E assim, os princípios de marketing continuam os mesmos, né? Com Mas, certeza. enfim, é desafio. Passar para a Amanda. Primeiramente, vamos agradecer aí a todas as explicações, muitos comentários positivos, viu, professor? Obrigado. E aí, temos aqui com a gente uma pergunta do Antônio Marcos Corder, que já estava com a gente ontem. Antônio, a gente agradece a sua participação e te espera amanhã também, porque a pergunta dele é relacionada ao agro, e amanhã a gente tem um esquenta do agro, tá, gente? E aí eu queria ver com o Sper se ele consegue nos auxiliar, né, que o Sper já tem essa experiência com o marketing no agronegócio. Para as empresas do agro, qual a melhor alternativa para o marketing agora? Pergunta do milhão, né? Essa é do milhão. Eu acho que o agro, ele tende a ter uma resposta, principalmente em termos de marketing, mais lenta, né? Ele tem uma estrutura, né? Eu estava conversando até recentemente com um colega, deslumbrado, né? Vendo a tecnologia que tem dentro do campo, mas olhando a parte comercial, a parte do marketing mesmo, né? Do relacionamento ainda muito tradicional, né? Então, acho que o grande desafio do marketing no agronegócio é você quebrar, né? Quebrar essa ruptura, né? Do que, né, você fez no passado de ter que fazer diferente agora, né? Então, por exemplo, você tem hoje plataformas digitais, né, de uma relação, por exemplo, da indústria de insumos que vai direto ao consumidor final, que é o produtor. Você tem muito uma comunicação muito tradicional, onde você tem o produto, o produtor ali atrás, né? Então você tem que mudar, né, toda essa comunicação e fazê-la de maneira diferente para o mundo digital. E eu acho que o que o Pedro comentou, ele na verdade serve para todos os setores, né? Nós temos que lidar com a informação, a gente tem que conhecer melhor, né, com quem a gente está falando, né? Não sei que parte aí do agro, né? A gente tem aí diferentes desafios, o agro é muito diversificado, mas o importante é ter conhecimento, gerar não dados, né, mas gerar informação que você pode fazer o seu marketing de relacionamento, né, agir de maneira diferente. E só um ponto que eu acho interessante hoje, se você vai fazer uma ação em mídias digitais, por exemplo, Instagram, é interessante, antes você tinha, né, na mídia tradicional, você planeja, né, e tem uma resposta, né? Talvez muito claro, tem um controle sobre ela, né? Não deu certo, você tira do ar, muda a comunicação. E hoje está na mão, né, do consumidor, né, que vai repostar, que vai curtir, né? Então a gente está um pouco, né, fora do controle tradicional do marketing. Então, praticamente a gente não tem um padrão, né? E eu acho que esse que é o grande desafio. Você tem que estar constantemente monitorando o que está acontecendo e, com isso, né, repensar a sua comunicação, né? Em vez de você pensar, né, o Pedro falou bem, nós temos que ter um marketing aí de 3 dias, não só agora, mas eu acho que esse veio para ficar, esse é o novo normal. É isso. Volta aqui. Muito bom, professor, agradeço. A gente ainda tem mais umas perguntinhas aqui, é rápido, tá? Mas acho que é legal, porque tá uma conversa gostosa, só para a gente finalizar bem. Vou juntar uma pergunta da Isabela Almeida com a da Maria Calu, que também estava com a gente ontem. Obrigada, Maria, muito bom ver você com a gente de novo. Como que vocês veem essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que vai dificultar o marketing? As empresas e o governo estão preparados para essa mudança? Posso começar? Tá. Olha, Amanda, isso é fundamental, tá? Essa lei de proteção dos dados, ela é fundamental porque ela veio para regularizar, falando, até porque isso aqui daria um outro webinar para a gente falar a respeito disso,
mas ela veio para regularizar a minha permissão das pessoas falarem comigo quando eu quiser, né? Essa é a permissão, né? Ela é fundamental. Estou falando, claro, de uma maneira assim extremamente simples, mas ela veio para dar uma regularizada a isso, né? É aquela velha história do que durante a minha apresentação eu falei dos 45 das 45 ativações que eu recebo diariamente, né? Ninguém perguntou se pode entrar na minha sala, ninguém me perguntou se pode falar comigo no meu celular. Eu não dei essa liberdade, tá? Ninguém entrou, pegou meu e-mail em algum lugar e começou a disparar e-mail para mim sem saber quem eu sou, tal, tudo. Então, isso daqui vai ajudar muito nessa história e vai ajudar em outras coisas também. Então, ela é muito bem-vinda. E, na verdade, a lei de proteção de dados já deveria ter sido, ela estava prevista para vigorar este ano aqui, mas por conta dessa pandemia toda, a história se perdeu um pouco e provavelmente isso vai ser postergado para o ano que vem. Acho que o Professor Sperch tem uma... você gostaria de fazer algum tipo de comentário sobre isso? Pode ser, eu acho que assim, já indo, né, nós estamos chegando aí mais para o final, eu entendo que se tem uma regulamentação é que o mercado não está resolvendo, né? Então, assim, aí entra o bom senso das organizações e a gente, né, uma coisa, e o Pedro falou bastante, de mudança, né? As coisas estão acontecendo, você precisa ter uma estrutura de marketing que responda, né, a essa mudança, que consiga antecipar para você perpetuar. Agora, uma questão, né, que a gente, né, tem que pensar de longo prazo, não deixa de existir, é o propósito, né? A marca, né, a transparência, né? E o consumidor está aprendendo isso, né? Ele sabe aquela, né, a gente viu o que aconteceu aí numa plataforma, né, como o Facebook, de você usar informação sem consentimento do consumidor. Eu acho que é uma visão de curto prazo, né? Ou seja, a lei veio, né, para regulamentar, mas eu acho que, como a gente está aqui discutindo marketing, a gente tem que pensar de que a gente tem que tratar bem, né, de maneira transparente o consumidor para perpetuar, né, a sua marca e ser, né, vamos dizer assim, próximo, né, transparente. Então, na minha percepção é essa, né? A lei existe, mas né, as empresas precisam antecipar e mostrar para o consumidor que elas estão realmente respeitando as informações. Muito bem. Vamos para mais uma pergunta. Agora quem está falando com a gente é a Natália França. E ela fez um comentário aqui que tanto o Pedro quanto o Eduardo já abordaram, falando sobre essa questão de voltar para o normal e o agora. Não seria mais fácil a gente criar hábitos e criar campanhas direcionadas para o agora do que ficar tentando voltar naquele novo normal? Não é tão simples assim. Mas a gente tem essa discussão, esse novo normal, né, como está sendo alcunhado, ganhou uma outra diferença, como se o mundo fosse mudar, ou mais do que o mundo fosse mudar, que o ser humano fosse mudar. E o ser humano não vai mudar, né? Essa é a grande diferença, a dimensão onde que você tem que colocar essa análise, certo, Natália? Tá? A necessidade de hoje, ela não ela é muito mais decorrente de uma situação momentânea do que outra coisa. Como o mundo não vai acabar amanhã, né? E as coisas começam a ganhar um outro ritmo, uma outra dinâmica, né? E nenhuma empresa também foi feita para durar até amanhã, né? Então você tem que ter essa visão de longo prazo. Então, e essa mudança de comportamento, sem dúvida nenhuma, esse período todo que nós estamos vivendo de reclusão, de isolamento social, tudo, ele está fazendo com que nós
incorporemos alguns hábitos um pouco que não eram comuns até então, né? Existe um estudo, isso daqui é verdadeiro, segundo os psicólogos, eles dizem que quando você introduz um novo hábito no teu cotidiano, se você tiver essa prática por alguma coisa em torno de 60 dias, isto acaba sendo incorporado no seu comportamento. São as palavras dos psicólogos. Pelo que me consta, nós estamos nesse isolamento há mais do que 60 dias. Então, provavelmente, nós vamos ter uma pessoa com hábitos diferentes. Aquilo que eu estava dizendo, nós estamos vivendo um momento onde que nós estamos formando convicções, não necessariamente adotando novos comportamentos. Então, essa dinâmica ela tem que ser levada muito em consideração. Até porque eu, particularmente, não gosto do termo novo normal, né? Mas, enfim, é o que está sendo usado hoje e adotado hoje, mas é isso. Hoje nós temos que entender que o ser humano vai sair dessa situação um pouco mais sensível, ou pelo menos grande parte deles vão sair um pouco mais sensível, um pouco mais preocupado, um pouco mais atento, até porque esse período permitiu algumas reflexões a respeito de qualidade de vida, essa história toda, né? Muito se fala que as empresas fisicamente deverão diminuir, porque essa história do home office, que ninguém imaginava até o começo do ano, ele virou uma prática gostosa. Até porque eu consigo estar mais com a minha família, eu consigo ter mais domínio sobre o meu tempo, eu posso me administrar ou me disciplinar de uma outra maneira, e com todos os empresários e executivos que eu converso até hoje, todos dizem que nunca trabalharam tanto quanto agora. Né? Então, o que essa situação trouxe? Ela trouxe um aumento de produtividade bastante grande. Eu mesmo faço um trabalho de home office que é exatamente isso. Então, eu criei a minha disciplina, né? Dentro das minhas consultorias, ou quando eu tenho que fazer algum desenvolvimento, algum planejamento de marketing para alguma empresa para cá, e não é só Piracicaba, enfim, atuo em qualquer área, em qualquer lugar, eu tenho a minha disciplina, e eu tenho aquele momento de eu fazer o meu break, né, que eu chamo de xixi break, né, onde que eu vou parar um pouquinho, vou tomar um café, eu vou olhar um pouco o meu e-mail e tal, e o resto eu estou produzindo. E realmente, chega 8 ou 7h30 da noite, eu trabalhei feito louco, e eu sinto isso. Né? E vejo a minha produtividade aumentando de uma maneira bastante grande. Então, são essas coisas que a gente tem que levar em consideração. Obrigada, Pedro. Gente, podemos estender só mais um pouquinho, professores? Então, tudo bem para vocês? A gente ficar só mais um pouquinho? Mais umas perguntinhas? Então, beleza. Spares, em referente a pequenas empresas, né? Micronegócios ali, tem tanta coisa para pensar nesse momento, né? Que não tá dando nem tempo de dar atenção para o marketing. Mas a gente sabe que não pode deixar de dar atenção para o marketing. Então, qual que seria, de novo, para você, né, a pergunta de 1 milhão, a dica de ouro que a gente pode dar para esses pequenos negócios? Eu acho que, lógico que perguntas assim vai depender do próprio setor, né? Mas assim, isso mesmo antes, você pensar na essência do que é o marketing, o pequeno pode fazer, né? Mas de uma maneira mais informal, né? De uma maneira talvez mais sobrecarregada. Mas eu acho que hoje tem, né? As próprias mídias sociais, eu acho que até pelo contrário, elas abriram muita oportunidade para os pequenos, né? Você tem, né, possibilidade de criar plataformas em conteúdos, né, de mídias digitais gratuitamente, né? E você contratar talvez um expert aí, ou você mesmo se desenvolver. Talvez aí o conselho né, você tem hoje, né, vários, o próprio aqui, o PSEG, tem uma série de cursos, né, especializados, né, por exemplo, em comunicação digital, e que você, né, tem que, como empresário, investir nessa capacitação também.
A gente estava conversando aqui, eu e o Pedro, antes, né, de iniciar a live, que aquela comunicação padronizada, né, onde você tem aquela grande agência, aquela grande mídia, né, está sendo repensada, né? Hoje você tem acesso diretamente ao seu cliente, né? Então, as ferramentas tradicionais de marketing, né, de você criar um marketing de relacionamento, um bom banco de dados, isso é fundamental, né, para você conseguir implementar o seu marketing. Então, acho que talvez a resposta seja essa, né? Capacitar e olhar essas novas possibilidades né, que estão acontecendo, principalmente nas mídias digitais. Tem até um vídeo do Sebrae que fala do Valdir da Pipoca, né? Sugiro até se procurar, né, aí, que ele fala muito dessa questão, né? Ele faz lá um ticket, comprou X pipocas, né? Você dá um cartãozinho, né? Então ele está fazendo ali fidelização de cliente, né? Ele fala, os outros vendem outras coisas, eu só vendo pipoca porque isso é o principal. Então, na verdade, você está, né, trabalhando com a questão fundamental aí né, que é o relacionamento, os conceitos básicos de marketing. Tem que ter muita criatividade para poder gerenciar as estratégias, né? Dá para fazer marketing com tudo. Pedro, Amanda, oi, eu tinha uma pergunta posso... para você, mas pode falar. Eu só quero pegar carona no que o professor Spers falou, e assim, vamos dar uma chacoalhada nesse pequeno comerciante, nesse micro comerciante, que, como foi colocado na pergunta, né? A primeira coisa que ele tem que fazer é aquilo que eu falei do mindset, ele tem que parar de olhar para o próprio umbigo, né? De cara. Hoje a tecnologia está tão disponível, tão barata e tão de graça, né? Que tudo aquilo que o Spers falou é verdade. É uma questão só de você se mexer, né? E a luta, né? Porque as coisas estão aí, né? As coisas estão aí. E sair dessa zona de conforto. Ninguém vai te socorrer na hora que você estiver ladeira abaixo. Então, ou você aprende a escalar, ou realmente você vai sucumbir. Então, essa história, aquele exemplo que eu dei, esse pequeno comerciante, ele já tem uma caderneta, ele tem o nome do cliente, ele tem o endereço do cliente. Se ele comprar um software, não precisa nem comprar, esses softwares de banco de dados, alguns deles eles estão disponíveis na internet, é só baixar e acabou. A partir dali, ele começa a se relacionar com as pessoas, né? E essa é a história. Então, falta um pouco também da vontade, né? E aquilo que eu te falei, as empresas disciplinares, né? Disciplinares, não importa se é micro, média ou gigante, essas vão ficar no meio do caminho. Pedro, isso até a gente vê um pouco nas startups, né? Que são empresas que possuem uma equipe enxuta, que precisam se adaptar. Então, os micronegócios podem aprender muito com as estruturas das startups também, fica a dica. Uhum. E aí, mais uma pergunta, né? Muito se falava lá atrás dos caminhos da venda. E agora estão falando do caminho da compra. Isso mudou? No que a gente acredita? Na verdade, o que você tem é uma mudança de foco, né? Os marqueteiros, de um modo geral, sempre no passado, sempre tiveram muito mais preocupado em fazer o caminho da venda, né? Eu produzo, aí eu tenho o meu canal de vendas, aí eu tenho o meu canal de distribuição, aí chega no ponto de venda e assim por diante. Na hora que eu colocava o produto no ponto de venda, bom, agora eu preciso, né, só fazer um pouquinho aqui de propaganda e a gente resolve a história. Não. O grande foco hoje é você, ao conhecer o teu consumidor, você entender e traquear o máximo que você puder aquilo que é o processo de compra dele, né? Então, esse também é a nova pegada do novo marketing. É você olhar o caminho de compra, não o caminho de venda, né? Isso é o que faz a diferença, isso que já vinha fazendo a diferença, hoje se acelerou de uma maneira assim bastante muito grande, e os programas de relacionamento eles vieram para contribuir, e eles estão aí para contribuir de uma maneira assim bastante grande, gigante, né? E, de novo, é uma questão simplesmente de você fazer acontecer.
senão... Né? Então, o grande foco é exatamente você olhar para o indivíduo como indivíduo e não mais como massa, conhecer a fundo suas crenças, seus valores, suas necessidades, e, a partir dali, você ajustar a sua comunicação para que você leve a mensagem que eu quero ouvir, na hora que eu quero ouvir e quando eu quero ouvir. A partir do momento em que você fizer isto, você começa um processo de sedução extremamente sólido. Você vai me conquistando todos os dias e, com certeza, num determinado momento, eu vou acabar optando por esta marca que quer falar comigo. Só exemplificando, Pedro, né? Então, você imagina que eu preciso ir ao supermercado, né? Ou seja, você mapear a jornada, né? Como é que eu senti a necessidade, qual eu vou, né? Ou seja, eu tenho que parar o carro, eu vou entrar, e hoje você tem várias opções, você precisa repensar, você precisa analisar novamente, né? Então, antes, Exatamente. como marketing, você falava, olha, eu posso comunicar dessa forma, eu preciso melhorar a questão do meu estacionamento, eu preciso... Mas agora as questões mudaram, então você precisa ter um bom canal, né? Ele é digital, então como que ele se apresenta? Ele é de fácil navegação, é um encontro, como é que eu vou, né, despertar esse produto? Eu tenho visto, por exemplo, uma experiência interessante de um município que ele criou o corredor comercial, né? É uma cidade média, tem um corredor comercial, então ele criou um ambiente virtual e as lojas, né, foram colocadas no ambiente virtual. Então, em vez de você deslocar, né, até o centro ali da cidade, você está fazendo isso no clique. Só que você deixa a mesma experiência para o cliente, você não está mudando, você está transferindo para um outro momento, para uma outra jornada de compra. E mesmo que ela seja hoje, né, assim, presencial, nesse momento, ela tem que ser segura, né? Vem aqui, eu te ofereço, né? Você não precisa ser obrigado a oferecer álcool gel, né? Isso é espontâneo, você tem que mostrar para o consumidor que aquela compra é segura, que vai ser um dos elementos principais, né? Você tem alguns setores, por exemplo, como restaurantes, né? Para você voltar a atrair, né, consumidores, não é só abrir, você tem que mostrar, né, e entender essa nova jornada de compra. É isso, Amanda. É isso aí, professor. É um eterno romance, né? Não é só a carinha bonita, não. Você tem que tentar ali cativando, chavequinho aqui, leva no restaurante. É para fazer um relacionamento mesmo, né? Fazer o seu cliente se apaixonar e aí amar a sua marca. E aí vamos para a nossa última pergunta, também, professor Spers, porque como coordenador do nosso curso de MBA de Marketing, né? A gente sabe que você está sempre antenado aí com as principais tendências. O que você acha que ainda pode ser... Também sabemos que cada segmento tem suas particularidades, mas o que você acha que ainda pode ser melhor desenvolvido aqui no Brasil, nesse setor de marketing digital? Eu acho que entender melhor o consumidor, né? Bom, você falou aí de coordenador, eu gosto tanto né, do nosso programa que eu sou do MBA de Marketing, eu sou aluno agora também, né? Além de coordenador. Mas eu acho que é a questão de informação, né? De você trabalhar melhor a informação, né? Do ponto de vista tanto da coleta, né? Saber o que realmente é relevante, mapear as mídias sociais, né? Você aprender, ver o que o consumidor está falando da sua marca, e transportar isso em ações. A gente ainda está caminhando. A gente tem feito, por exemplo, alguns estudos. Nós mapeamos uma marca e fomos analisando engajamento. Postando, por exemplo, né, avaliamos uma postagem com endosso, né, uma pessoa famosa, avaliamos um storytelling, avaliamos uma, né, informação institucional, isso em vários momentos, várias empresas também, comparativamente, e a gente não encontra o padrão, né? Antes a gente tinha, né, um padrão muito... Né? Talvez a gente não saiba exatamente qual é a ferramenta correta,
Então, eu acredito que o grande desafio, e o Pedro comentou muito bem isso, é o learning by doing, né? Ou seja, você precisa, né, hoje, né, quebrar, sair, né, um pouco fora, e aí foi aproveitando a pergunta que foi feita, agora nesse novo normal, né, como que vinha antes, o que que a gente precisa mudar, a gente continua, né, a mesma coisa, só que a gente precisa, o que funcionava antes, não funciona tão bem, né, hoje, e aí a gente precisa realmente estar atento e acompanhar de uma maneira mais eficiente, não só o que acontece com a gente, mas o que acontece no mundo, o que acontece com o concorrente. Eu acho que tem muita coisa ainda por vir que a gente precisa realmente olhar melhor para poder, né, agir de uma maneira mais eficiente em termos de marketing. Pedro, complementa? Não, não. Eu endosso o que você falou. Endosso mesmo, porque é bem isso, sabe? Nós entramos na era do indivíduo, né? Eu recomendo muito a leitura de um livro do amigo meu, do Walter Longo, que é o fim da Idade Média, início da Idade Mídia, né? Onde que todos nós passamos a ser mídias. Então, o Brasil hoje tem 210 milhões de mídias, porque nós recebemos e propagamos, nós recebemos e comunicamos, e as ferramentas estão todas aí. Então, o nosso poder de comunicação, ele aumentou e eu sou um mídia como outro qualquer. Você falou do influencer, né? do cara que endossa, tentar buscar algum padrão por aí. Aí eu sou da época do merchandising, onde que a gente usava. Sou da época do merchandising, sou da época do merchandising e dos influencers, inclusive, né? Porque eu estou bem nativa. Mas essa história dos influencers não é uma coisa de agora, é uma coisa de muito tempo atrás. Eu mesmo contratei atores, né? Para fazer propaganda ou merchan do produto ou do meu cliente, né? E nada mais era do que pegar a opinião de um influenciador, né? Só que eu também sou influenciador. Os pers também é influenciador. Vocês que estão nos assistindo também são influenciadores. Porque a hora que alguém... Vocês lembram aquela situação que eu coloquei da comunicação, da pesquisa? Na hora que um amigo de vocês perguntar como é que foi mesmo? Você comprou um HB20? Como é que foi? Como é que está sendo a tua experiência? Olha, o carro 1.0 não é legal, tal. Na hora que ele tecer uma série, olha, comprei, demoraram para entregar, o licenciamento demorou, tal, tudo. É a mídia fazendo uma crítica muito verdadeira, né? Acima de tudo verdadeira, e na hora que ele terminar, esse meu amigo, até porque eu confio nele, eu sou capaz de voltar para casa. Eu falei, não, acho que eu vou. Vamos ver outro. Vamos ver outro. Acabou. A venda, toda a comunicação que foi feita em cima de mim foi para o espaço. Então, é muito importante levar em consideração tudo isso, viu, Spurs? Pedro, eu acho que você disse tudo nessa sua última fala, né? Que a gente tende ainda a ficar querendo separar aqui as redes sociais. É tudo uma coisa só e todos nós comunicamos a todo tempo. Então, é isso, gente. Você que está aí agora já é um influenciador. Para pensar quantas pessoas já não seguiram um conselho que você deu, alguma coisa que alguém comprou, não é isso, Pedro? Então, exatamente. Com isso, aproveite essa oportunidade que você está tendo aqui hoje, do desafio do marqueteiro, né? Aumenta o seu alcance. Isso aqui é uma super oportunidade, gente. Vai para todas as nossas redes. Eu tenho certeza que vai dar para produzir muitos posts com tudo que eles falaram aqui. E aí, eu queria convidá-los, né, para uma mensagem final. Mas, ó, quem for fazer o post não é para copiar o que eles vão falar aqui, não, hein? Pode começar, professor. Bom, aqui eu queria, né, agradecer a oportunidade, parabenizar, né, essa iniciativa desse Esquenta. Eu acho que aquecemos bem, temos bastante coisas, né, aí sobre comunicação, sobre esse momento que nós estamos passando. Eu acho que a palavra é mudança, né? E aí, né,
a gente precisa mudar também, né? O marketing continua, e aí, né, tem um contraponto, quer dizer, a ideia do que é estratégico, é posicionamento, segmentação, o que é tático, são os 4Ps, né? Então, isso continua, esses conceitos. Então, quando a gente falou aí, pequena, né, agronegócio, pequena empresa, investir nesses conhecimentos, né, praticar esses conhecimentos. E eu acho que a gente também tem que lembrar que marketing, às vezes a gente pensa assim, ah, não, olha, me dá o conselho, o Pedro também já falou sobre isso aqui, mas precisa de investimento, né? Precisa de estrutura, precisa ter uma pessoa ali, né, gerando conteúdo, acompanhando as mídias sociais, e eu acho que esse que é o desafio. Eu acho que a mensagem é muito positiva de que a gente, né, tem que trabalhar conceitos e que simplesmente a gente está num momento aí, né, que isso vai passar, mas que talvez a gente, né, se realmente souber aproveitar bem esse momento, a gente vai sair melhor e mais forte, né? Então, obrigado aí pela audiência, espero, né, que vocês tenham gostado. Pedro? Eu também queria agradecer muito, Sperce, começando a agradecer por você, que é um grande amigo, que está me permitindo trazer um pouco desse meu conhecimento, né? Eu já esvaziei muito daquelas gavetinhas do caixão que eu já falei para você no início, né? E tem muita coisa ainda para dividir com muita gente, né? Então, acho que o legal dessa história é poder dividir, estar presente com todos vocês que estão nos acompanhando, ter a oportunidade de trazer um pouquinho da minha experiência. Eu brinco, né? Não precisa me chamar de professor, não, tudo. Mas realmente nesses 40 e tantos anos eu aprendi muita coisa e, como eu falei, o meu grande propósito é passar esse conhecimento para frente, é poder ensinar as pessoas, e vocês podem ter certeza absoluta que tudo que eu tentei rapidamente passar, é tudo fruto de ações práticas, de ações reais. Não existe teoria por trás do que eu falo, né? Não existe teoria entre aspas, né? Então, é tudo fruto de casos práticos, né? Se amanhã tivesse que montar um case de alguma empresa, algum segmento, algum mercado, são cases vividos, são experiências vividas. Tudo. E eu acho que isso daqui é o grande lance, né? Então, eu agradeço muito, agradeço a Amanda, Amanda, a sua condução é perfeita, né? Foi ótima, né? Fazer o contraponto com você, Spers, simplesmente foi muito legal, mas muito legal mesmo. Eu acredito que toda vez que eu estou com você, eu aprendo mais alguma coisa, né? E transformo tudo isso que você transmite para mim, pelo menos, em ações práticas no meu dia a dia. Então, eu agradeço muito o pessoal do PSEG, agradeço muito toda a atenção e a paciência que vocês tiveram para segurar essa onda, mas já que estamos todo mundo em isolamento, né? E as lives estão aí correndo solta, eu agradeço muito pela oportunidade de estar com vocês. E espero estar em próximas também. Estou aí disponível. Com certeza, Pedro. Nossa, meu coração aqui até deu uma balançada. Como é que eu termino aqui agora, gente? Estou emocionada. Bom, muito obrigada ao Pedro pelo tempo, pelos conhecimentos compartilhados, né? Ele até contou no começo que a gente não leva lá com o caixão, e é isso mesmo. Esse era o objetivo, gente, da gente trazer todo esse conteúdo e essas pessoas, né, que tanto o professor Spers quanto o Pedro, que já tem vivência, né? Então, eles trazem para a gente coisas que às vezes a gente nem pensou ainda. Então, agradeço ao Pedro e também ao nosso coordenador e professor Spers, tá? E agradeço a vocês, guerreiros, né? Que já passamos do tempo aqui, estão com a gente até o final. E eu quero ver vocês no desafio e também quero ver vocês no dia 8, tá? Que é o nosso evento oficial, grandão, lá que vai ser o dia inteiro e vai contar com um monte de gente legal também. Vocês podem se inscrever aqui embaixo. Convido vocês a se inscreverem nas nossas redes, tá? Instituto PSEG, MBA Pesalc e o Novo Câmera também. Gente, foi muito gostoso estar com vocês.
Até amanhã, é só se inscrever que a gente se vê de novo. Um abraço, até amanhã.